Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula gratuita, né? Finalmente chegou, a galera tava ansiosa aí pedindo para me liberar a aula antes, mas chegou o momento de vocês assistirem aqui essa aula, onde eu vou compartilhar um pouco com vocês como que você pode criar slides visuais e criativos em tempo recorde, né? Quem nunca precisou criar aquela apresentação de última hora e ficou ali perdido na hora de desenvolver o visual da sua apresentação? Isso é muito comum, galera. Eu sei porque eu também já passei muito por isso aí na pele, no dia a dia, principalmente quando surge aquela demanda de última hora, né? Então eu quero compartilhar aqui com vocês os 7 passos que vão acelerar em até 70% a produção dos seus slides. Eu sei que para você que está chegando agora e está olhando esse número aqui, pode achar que é muita coisa, mas acredita, vai funcionar. É o que eu utilizo aqui e também esse passo a passo já compartilhei com alguns alunos ali do Método Power e eles também tiveram muito sucesso. Então está validado e agora chegou o momento de compartilhar esse conhecimento com vocês para que você também consiga colher os benefícios aí e conseguir produzir slides visuais gastando pouquíssimo tempo, tá? Bom, eu sei que a maioria que está assistindo aqui veio lá do meu Instagram, então já me conhece. Mas existem aquelas pessoas que são indicação, né? Ou que estão chegando agora e ainda não sabem quem sou eu, né? Então deixa eu me apresentar aqui rapidamente, pessoal. Meu nome é Adriel Araújo, eu sou especialista em apresentações. E como que eu cheguei até esse momento aqui, né? De compartilhar tudo isso aqui, conteúdo na Power, do meu método, né? Dos meus cursos aqui, que muita gente aqui também já tem, já é aluno do meu curso, tá? Bom, vou contar um pouco da minha trajetória profissional, pessoal. Eu trabalhei aqui nas duas maiores empresas de comunicação do país, a Editora Abril e a TV Globo, né? Então são empresas que têm um apelo visual muito grande ali, né? Trabalham com publicidade, então eu sempre atuei com estratégias de marketing, com projetos também, em comunicação com muita gente que contribuiu muito para que eu chegasse aqui nesse patamar hoje, me tornando especialista em apresentações, tanto em questões visuais, em comunicação visual, em design, em oratória, storytelling. Então tem muita coisa que eu aprendi aqui ao longo da minha trajetória profissional. Além disso, eu sou formado em marketing, né? E tenho pós-graduação em gestão de projetos também. Utilizo os dois conhecimentos muito aqui na Power também, tanto em questão de marketing, né? Porque hoje marketing é tudo para um negócio, e principalmente em organização, então gestão de projetos me ajuda muito, pessoal. Além disso, eu tive algumas experiências também em outros países, né? Eu estudei nos Estados Unidos durante um período, inclusive foi lá que eu me aprofundei um pouco mais em storytelling, e também tive a oportunidade de estudar e trabalhar também na Argentina como social media e usando marketing também, enfim, aproveitei também para me aprofundar em outros idiomas e trabalhar um pouco por lá também, tá? Ao todo, em resumo, tá, pessoal, são mais de 12 anos aí de experiência profissional no mercado, entre Brasil, Estados Unidos e Argentina, então tem muita história aqui, eu não vou me prolongar aqui porque é muita coisa para falar, mas o que eu quero dizer aqui, e que é o mais importante, é que eu peguei todo esse conhecimento dos lugares onde eu trabalhei, das pessoas que eu conheci, e isso me tornou hoje, na verdade, construiu todo o conteúdo hoje que eu compartilho com vocês, tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que o que eu compartilho é a vida real, é skin the game, foi o que eu vivenciei durante muito tempo, e é por isso que eu garanto pra vocês que funciona, tá? E é o que eu compartilho aqui, tanto de conteúdo na Power, quanto com os meus alunos também ao longo do meu curso, né? Porque a Power ela surgiu praticamente em 2020, né? A ideia já vinha sendo construída há um certo tempo, mas em 2020 foi quando eu de fato coloquei a Power para rodar, né? Assim, para funcionar de fato, tá? Hoje, se você ainda não me segue, tá? @powerppt_, tem um underlinezinho ali no final, tá bom? Vou deixar o link aqui também embaixo do vídeo para você me seguir lá, acompanhar. Eu posto bastante conteúdo de apresentações, tem também bastante coisa legal que eu compartilho lá nos meus stories também, então acompanhem, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante também do conteúdo que eu compartilho por lá, tá bom? Bom, galera, então vamos lá. Eu quero falar uma coisa bem importante aqui para vocês, que é o seguinte: fica comigo até o final aqui dessa aula, tá bom? Que eu tenho um lançamento de um novo produto para falar para vocês aqui no final, e é um produto incrível que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? E que também me pedem muito esse produto aqui. Então fica comigo no final, vou compartilhar, vou falar mais sobre ele aqui com vocês, tá bom? Então assiste esse vídeo aqui até o final. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar de como que você pode acelerar aí a produção dos seus slides, tá? Para a gente começar aqui, vamos setar aqui um pouco as expectativas, tá? Quando a gente fala de apresentações,
a gente está falando de vários pilares aqui, tá? O primeiro pilar é o pilar de conteúdo, né? Então, desenvolver o seu conteúdo, roteirizar a sua apresentação, usar o storytelling de fato, né? Depois a gente vai aí para os conceitos visuais do design, como que você aplica isso na prática no PowerPoint, a comunicação visual, a estratégia visual que você vai colocar no visual da sua apresentação e, claro, a performance, né? Como que você se prepara para apresentar, como que você faz uma comunicação verbal assertiva, né? A oratória em si, né? Então, como que você, depois que você construiu o conteúdo visual, como que você transmite tudo isso agora verbalmente para o seu público, né? Então isso consiste numa apresentação como um todo. Aqui a gente vai falar de slides, tá? Propriamente de slide, do visual das suas apresentações. O que compõe um slide? A gente está falando do visual em si, os elementos visuais que a gente vai colocar no teu slide, e também do conteúdo, né? A informação, ela faz parte, né? Então você colocar aquele conteúdo de uma forma estratégica na tua apresentação para que faça sentido para o seu público, tá bom? O que a gente vai abordar aqui hoje, tá? A gente vai abordar o visual, tá? O design. Então, como que você consegue construir um visual para sua apresentação de uma forma rápida, né? Por que eu cheguei no visual especificamente? Por que essa aula a gente vai falar somente do visual, né? Eu fiz algumas pesquisas lá no meu Instagram, então já mais um motivo para você me seguir lá no Instagram, porque sempre eu vou estar perguntando para vocês, entendendo um pouco as dores de vocês para trazer soluções para esse público, né? Que eu sei que tem muita gente que cria apresentações aí em diversas profissões, né? Então eu soltei uma pesquisa perguntando qual a maior dificuldade na hora de criar a sua apresentação. Pensar no design foi disparado a mais votada. Foram mais de 5.000 respostas nessa pesquisa, tá, galera? Só para vocês saberem, muita gente participou mesmo. Então olha só, 53% votou no design, né? E os outros votos ficaram ali distribuídos em conteúdo, storytelling, animações também e algumas outras que a galera me mandou por DM, né? Por direct. Então, por isso, justamente por isso, a gente vai focar aqui somente no design hoje, porque eu sei que é um ponto crítico, né? E por quê, né? Vamos entender um pouco por que esse é um ponto tão crítico para algumas pessoas. Existem diversos fatores, tá? Mas vamos falar de alguns aqui. Primeiro, conhecimento na ferramenta. Quando você não conhece a ferramenta, quando você não tem familiaridade com a ferramenta, né? Você não tem expertise ali de onde está cada função ou de como que você faz para usar essas funções da forma certa, de fato pode se tornar um problema. É uma dificuldade a mais para você desenvolver os seus slides, né? Outro ponto, às vezes você já tem conhecimento em PowerPoint, você manda bem, mas você se pegou naquele bloqueio criativo, né? Quando você abre o teu PPT ali e você fica naquele slide em branco e você não consegue sair do teu slide em branco. Isso também é muito comum para quem tem conhecimento. Para quem não tem conhecimento, acontece muito, tá, pessoal? Terceiro, princípios de design. Quando você não entende o básico, você não precisa ser um designer, né? Mas você precisa ter o conhecimento básico, né? Você precisa entender como que você faz para posicionar ali a tua apresentação, né? Os elementos, né? O conteúdo, como que você organiza esse conteúdo de uma forma visual. Você precisa ter alguns conceitos já meio que pré-definidos ali, né? Que você já conhece para facilitar o desenvolvimento desse visual. Se você não tem isso, de fato, também pode dificultar muito aí você pensar no design dos seus slides, tá bom? Outra pesquisa também, outra pergunta que eu coloquei lá é se você precisa criar apresentações toda semana, né? 63% das pessoas precisam criar apresentações toda semana, né? 37% não, talvez esse 37% aqui não crie toda semana, mas de repente 2 ou 3 vezes no mês aí também pode ser uma realidade, né? Eu tenho aqui uma experiência muito grande do mercado corporativo e que algumas semanas eu precisava criar de 3 a 4 apresentações, o que é bastante coisa. E olha, não tem criatividade que aguente você partir do zero ali para criar 4 apresentações na semana, galera. É realmente muito desafiador, tá? Então por isso que assim, eu entendo exatamente essa dor, né? Essa dificuldade aí, porque eu já passei muito por ela também durante muito tempo, né? Justamente por isso que eu cheguei até aqui, porque eu fui desenvolvendo estratégias para facilitar o meu dia a dia, né? E aí chegou a hora de você também usufruir aí dessas estratégias, tá bom? E por que apresentações toda semana também pode ser um complicador, né? A gente está falando aqui de alta frequência.
Sempre que você precisa repetir aquilo várias vezes e você precisa partir do zero, né, desenvolver, cara, vai chegar um momento que você vai ter a famosa falta de criatividade, né? E criatividade não é algo que também, galera, é uma mágica que você, nossa, eu tenho uma fórmula mágica para você ter muito mais criatividade. Existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para que você consiga manter essa criatividade aí, sempre pensar em algo novo, né? A gente vai falar sobre isso aqui também daqui a pouquinho, tá? E o resultado disso é que, cara, quando junta tudo isso aqui, alta frequência, você não está conseguindo pensar direito, o que você faz? Você cria um slide qualquer, e aí você cai naquele slide ultrapassado, né, com aquelas imagens clichês, com muito texto, com um monte de informação que não é relevante, tá? E que não vai de fato te ajudar ou te destacar aí na sua área de atuação de maneira nenhuma, né? Muito pelo contrário, é capaz até de te prejudicar aí nas suas atividades, nas entregas do seu projeto, do seu trabalho, tá bom? Bom, o que esses dois casos aqui têm em comum, né? Existe aqui um fator que vai amplificar esses dois pontos aqui dessa pesquisa, que é justamente o tempo, tá? E o tempo, pessoal, ninguém tem tempo a perder, né? Não importa qual seja a tua profissão, não importa no que você trabalha hoje, todo mundo quer ter mais tempo livre, né? Então, a falta de tempo é, sem dúvida, um fator aí que, nossa, vai amplificar completamente essa pesquisa que a gente acabou de ver aqui, né? Tanto a questão do design quanto a questão da frequência. E eu quero deixar muito claro aqui, porque o que eu vou falar aqui de passo a passo, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, ele está direcionado para apresentações que você tem pouco tempo para desenvolver, tá? Então assim, é diferente de uma apresentação que você tem 1 mês para fazer, que você tem 2 meses para fazer. O processo é outro, você tem muito mais tempo para criar a sua apresentação. O que eu tô falando aqui, galera, é aquela apresentação que você tem, sei lá, poucas horas, né? Já aconteceu muito comigo também de precisar desenvolver uma apresentação durante o período da manhã. Das 9 até meio-dia, eu tenho das 9 ao meio-dia para desenvolver uma apresentação, porque 3 horas da tarde a gente tem uma reunião de emergência. Como que você faz para conseguir desenvolver essa apresentação? Né? Então, é um ponto que é a realidade. Por isso que eu falo e repito a questão do skin the game, né? De você ter participado, ter vivenciado isso ao longo de muitos anos na carreira corporativa, porque é o que acontece no dia a dia, né? Quem está me assistindo aí do outro lado que também trabalha em outros lugares e sabe que existe, né, essa pressão e muitas vezes essa cobrança, e é uma necessidade do mercado. É assim em quase todos os lugares. Você precisa dar conta, não importa o tempo que você tem ali para desenvolver. Então é importante você ter essas estratégias porque elas vão te ajudar, tá bom? Então, ó, lembre-se sempre disso, tá? Existem vários tipos de apresentação. Apresentação que você tem horas para fazer, que você tem dias, que você tem semanas, que você tem meses, né? Então, isso vai afetar, com certeza, a forma como você desenvolve essa apresentação. Não tem como ser a mesma, né, pessoal? Então, eu quero reforçar isso aqui. A gente está falando de apresentações que você tem pouco tempo, tá bom? As apresentações que você precisa desenvolver, que você tem pouco tempo para fazer, elas afetam todo mundo, né? Quem tem conhecimento em PowerPoint, quem não tem conhecimento nenhum em PowerPoint. Então é claro que quem tem conhecimento vai conseguir se virar ali de alguma forma. Para quem não tem conhecimento é ainda pior, né? A pessoa não tem conhecimento na ferramenta e precisa criar algo urgente. A gente está falando de urgência aqui, tá? E por que essas urgências acontecem, né? Muitas reuniões de última hora, ou você tem muitas demandas, né? Principalmente agora com a pandemia, pessoal, né? Com, na verdade, o pós-pandemia, de uma certa forma, as reuniões elas ficaram mais frequentes, né? Principalmente para quem está no meio corporativo e trabalha de home office, né? Então, para muitas pessoas, né, foi feita uma pesquisa recentemente e o volume de reuniões aumentou muito. Então, você passa mais tempo em reuniões e um tempo menor produzindo materiais. Então, quando você tem esse tempo para produzir os materiais, você precisa ser assertivo, direto ao ponto, conseguir dar conta daquilo que você precisa fazer, né? Ou às vezes você nem tem tantas reuniões assim, mas as demandas que você recebe são muitas. Então, precisa desenvolver material para isso, precisa desenvolver um Excel, precisa criar alguma coisa, você é professor e precisa desenvolver 4, 5 aulas ao longo da semana, então você precisa criar maneiras de conseguir melhorar o seu trabalho no dia a dia, tá? Ou, em alguns casos, você pode até ser que você nem tenha tantas reuniões assim, ou nem tantas demandas assim, mas você quer ter mais tempo livre.
você quer curtir mais a sua vida pessoal, passar mais tempo com seu filho, passar mais tempo assistindo uma série que você quer, lendo um livro, ou simplesmente fazendo nada, né? Ir pra academia, não importa, né? Então, o tempo, todo mundo quer ter mais tempo, né? Então, quando você usa as estratégias certas, você pode ter mais tempo aí para você curtir a sua vida e não ficar tanto tempo preso aqui na frente do computador, tá bom? E é justamente pensando em todo esse cenário que eu descrevi aqui para vocês, né? Porque é importante vocês saberem o porquê que eu decidi criar essa aula e porquê que ela é tão, que eu acho que ela é tão importante, vai servir assim para quase todo mundo aí, vai trazer um benefício muito grande no dia a dia de vocês, tá? Foi pensando nisso que eu resolvi trazer aqui para vocês os 7 passos que vão acelerar em 70% a produção dos seus slides, né? Então vamos começar aqui, vamos ser objetivo aqui também já e vamos falar já do primeiro item que você precisa ter para você poder desenvolver a tua apresentação de forma rápida, né? E a primeira coisa é organização, tá? Você precisa ser uma pessoa organizada. O que você quer dizer com organização, Adriel? Me conta um pouco mais sobre isso. A primeira coisa é você precisa organizar suas ideias, tá? Então, eu falo muito de organizar as ideias, porque quando você chega para executar no PowerPoint, uma coisa é você pensar em como que vai ser os seus slides, né? E eu recomendo que você faça isso de cara, e é isso que eu tô querendo dizer aqui com ideias organizadas, tá? Você precisa pensar como vai ser os seus slides. Quando você chegar no PowerPoint para executar, para criar, você já tem que ter essa organização pré-iniciada, tá bom? Como que é essa organização? Olha só, a gente vai ser simplista aqui, tá? Até porque tá falando de uma apresentação que você tem pouco tempo, tá? Como que você organiza suas ideias? Você vai pensar em 3 grandes blocos da sua apresentação, tá? Um bloco de início, um bloco que a gente vai chamar aqui de meio ou desenvolvimento e um bloco de conclusão, tá? De finalização da sua apresentação. Pensa num livro, numa redação, ele não tem um início, uma introdução para esse assunto? Ele vai ter um desenvolvimento e vai ter uma conclusão, um call to action. Igual eu fiz aqui com vocês, eu comecei fazendo o que, galera? Apresentando, falando para vocês do porquê que eu decidi criar essa aula gratuita, né? Explicando um pouco das dores, né? Falei um pouco da minha carreira, de como que eu sei o que acontece no dia a dia, no dia a dia das empresas, e eu sei que isso aqui vai ser muito útil para vocês. Agora a gente está aqui no meio, eu estou desenvolvendo esse conteúdo, falando dos passos que vão te ajudar para que você consiga acelerar a criação das suas apresentações, e eu vou ter um fim, uma conclusão aqui que vai ser um call to action, um spoiler aí. Vai ter um call to action aqui no final também. Então, organize as suas ideias antes de mais nada, tá bom? Depois que você tem as suas ideias organizadas, o que você vai fazer? Você vai planejar os slides, tá? É importante você planejar os slides e não executar a criação dos slides. São duas coisas diferentes. Adriel, mas poxa, será que eu não vou perder tempo pensando como vai ser os meus slides? Não, você vai perder muito mais tempo se você chegar aqui na frente do PowerPoint e você ficar, pô, esse slide número 1 aqui, como que eu vou fazer ele? E aí você vai, pega uma imagem, você não gosta, aí você busca outra, aí você faz aquilo, e você pensa de uma maneira diferente. Isso definitivamente vai te atrasar, não vai te ajudar. Então pensa antes, para quando você for executar, for criar mesmo, colocar a imagem, colocar os traços, colocar os ícones, o texto, você já tem certeza de como você quer que aquele slide seja, tá? Quando eu falo planejar os slides, pessoal, não significa que você não precisa fazer num papel ou algo desse tipo, até porque aqui, de novo, aqui a gente está falando de pouquíssimo tempo, talvez você tenha horas somente, tá? Então você pode sim, nesse caso, apenas nesse caso, abrir o PowerPoint escrevendo ali nos slides, né? Escreve ali, poxa, esse slide eu vou colocar informação X, eu vou colocar uma imagem de uma pessoa trabalhando num desk, eu vou colocar o ícone para simbolizar isso aqui. Pense em como você quer cada um dos slides, tá? Faça isso de forma rápida, não seja perfeccionista, apenas coloque aquilo que você precisa fazer em cada um deles e aí na sequência você volta criando, montando esses slides, organizando eles da melhor forma, tá bom? Então, primeiro de tudo, organização, sem dúvida isso vai acelerar muito mais a criação das suas apresentações. Quando você já tiver as ideias organizadas e você já tiver esse planejamento inicial feito, você vai partir aí para a criação visual, tá?
O que pode te ajudar a ser mais rápido, para você não ficar travado naquele slide em branco? Busque inspiração, tá? Tem um site muito legal que chama Pinterest.com. Recomendo que você acesse ele, pesquise lá layout de apresentações, por exemplo. Vão surgir vários, como esse daqui, por exemplo, ó. Ficou pequenininho aqui, mas acho que dá para vocês enxergarem. Que ele tem uma sequência, uma lógica visual, tá vendo? Ó? É um cinza com uma cor meio rosa aqui. E aí ele tem uma organização. Você pode se inspirar em slides como esses aqui para você poder desenvolver o seu slide. Aí você já não precisa partir do zero. Você já sabe que você tem 4 pontos para falar sobre um tema, então você vai se inspirar nesse daqui. Ó. Você vai criar 4 círculos com texto embaixo e fim. Pronto, tá pronto, galera. Você já tem a inspiração aqui e você vai seguir assim criando os demais slides, tá? Então você já buscou inspiração, encontrou o slide que você quer se inspirar ali, que você quer criar ele parecido com aquele que você encontrou no Pinterest. O que você vai fazer agora? Você precisa se preocupar em manter a mesma identidade visual, tá? Por que isso é importante? Às vezes você está ali buscando inspiração e você acha um design bacana, você vai construir ele. Aí você vê um outro muito legal, eu vou usar esse daqui também. E você acaba pegando elementos completamente diferentes um do outro. E isso é muito comum quando você está com pressa, tá? Acontece quando você está correndo ali, querendo fazer algo rápido. E aí você acaba criando uma apresentação que é uma mistura, né? Cada slide tem a cara de uma coisa diferente. Então não faz sentido. E também, isso, além de não fazer sentido, não ficar visualmente bonito, né, agradável para as pessoas, parece que você pegou um slide de cada apresentação, ainda vai te dar mais trabalho, tá? Quando você define uma ID visual, olha só, tá vendo que esse slide é muito fácil você olhar para ele e identificar que ele faz parte desse mesmo slide, que ele faz parte desse mesmo grupo. É como se eles estivessem harmônicos, fazendo parte de um mesmo grupo visual. E por que isso acontece, Adriel? Pelas cores, pelos formatos arredondados que a gente tem aqui nas imagens, tá vendo? Ó? E também nos elementos aqui em degradê, todos eles com elementos arredondados. O tamanho e posicionamento dos textos também são os mesmos. Então pode ver que esse texto aqui é maior, porque a gente está falando da capa, do título da sua apresentação. A gente tem aqui uma hierarquia visual dos elementos muito bem definida. Então os textos têm o mesmo tamanho, aqui está no tamanho 14 provavelmente, em cada um dos títulos igual, tá bom? Então isso traz essa harmonia, esse ID visual. E isso ainda ajuda você a ser mais rápido, porque percebe que é a mesma coisa? Olha só, esse círculo que eu estou usando nesses 2 slides aqui é o mesmo que está nos outros slides, então eu só vou precisar criar ele uma vez. Eu vou só replicando ele, né? Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, colocando ele em lugares diferentes aqui, para dar um tom mais visual e mais bonito na minha apresentação, tá? Então, esse é o ponto importante. Defina um ID visual e siga ele, tá bom? Cuidado para não buscar referências aí e acabar fazendo uma grande salada na sua apresentação, perfeito? Bom, dito isso, onde que você vai buscar os elementos para poder construir os seus slides, tá? Tem 5 sites aqui, que são alguns aqui dos meus preferidos, aqui eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é o Unsplash.com, tá? Galera, o Unsplash.com é um dos sites mais legais aí para buscar imagens. Por que eu gosto tanto do Unsplash? Porque ele tem imagens mais artísticas. São imagens mais visuais, porque foram feitas por fotógrafos, né? Então elas fogem um pouco daquele clichê, daquele basicão, sabe? Então você consegue criar coisas muito legais ali usando as imagens do Unsplash. Recomendo muito esse site para que vocês utilizem, tá? TheNownProject.com é um dos melhores sites também para você poder baixar ícones, tá? Para colocar na sua apresentação. A grande sacada aqui é que você baixa os ícones no formato de SVG. Tá? Anota aí, lembrem-se que quando você for baixar, baixe em SVG, porque dessa forma você pode mudar esse ícone lá no PowerPoint para qualquer cor. Você pode colocar degradê também, pode fazer muita coisa usando esses ícones dentro do PowerPoint, tá? Desde que ele esteja no formato de SVG. Colors.co, esse site é muito legal para você encontrar paletas de cores aí para usar na sua apresentação, né? Então de repente você buscou uma referência lá, viu uma cor que você gostou bastante, você pode de repente procurar algo similar ali no colors.com, ou até mesmo você nem precisa usar esse site caso na sua empresa ou no lugar onde você trabalhe, né? Ou a apresentação que você está fazendo aí já tenha uma paleta de cores definida, né? Muitas empresas já têm, às vezes eventos também já te dão uma paleta de cores para você usar, e isso também já te ajuda porque você já tem ali algo pré-setado, tá bom?
Caso você precise usar fontes diferentes, eu recomendo muito o googlefonts.com, né? Tem uma fonte que eu gosto bastante, que é justamente a que eu estou usando aqui na minha apresentação, que é a Montserrat. Essa fonte não tem erro, galera. É a fonte que muitos... É uma fonte aí das queridinhas dos designers, dos grandes designers, né? Eles gostam muito dessa fonte. Eu recomendo também porque ela é visual, ela fica bonita e dá uma boa aparência aí para sua apresentação e é fácil também muito aí a questão da leitura, tá? Então recomendo também bastante a utilização dessa fonte. E caso você goste aí de usar ilustrações, né? Aquelas ilustraçõezinhas que a gente utiliza em algumas apresentações, o Undraw.co também pode ser uma boa opção para você buscar ilustrações, tá? Então são 5 sites aí que só esses 5 sites aqui já vão te ajudar a criar sua apresentação, não precisa de muito mais do que isso, tá bom? Partindo aqui para o número 2, tá? Para a gente ser objetivo aqui também, ó, seja objetivo, tá? Você tem pouco tempo, lembre-se, você tem pouco tempo para desenvolver essa apresentação. Não adianta querer contar toda a história, querer falar sobre tudo, todos os elementos. Você vai precisar escolher aquilo que é mais importante para a sua apresentação, porque você tem pouco tempo para desenvolver ela, tá? Como que você faz isso? Adriel, como que eu faço para ser objetivo? Como que eu escolho aquilo que é mais importante? Você vai ter o seguinte pensamento: qual é a mensagem central da sua apresentação? Se você precisasse resumir a tua apresentação inteira em uma única frase, qual seria essa frase? Essa é a mensagem central da sua apresentação. Então a minha recomendação é que você desenvolva os seus slides, desenvolva o seu conteúdo com base nessa mensagem central. Tudo que ajude a falar sobre essa mensagem central, argumentos para sustentar aí essa mensagem central, dados, né, e informações que façam sentido de acordo com a mensagem central, ok? Tudo que não te ajuda a contar a história dessa mensagem, não precisa colocar, não faz sentido, tá? Vai ser só mais um texto perdido ali que não vai te ajudar de maneira nenhuma. Então foco na mensagem central. Dessa forma você vai conseguir ser muito mais objetivo, tá? E sintetize ao máximo, beleza? E aqui eu tô falando não só da informação, né? Ou seja, quando eu falo para você tirar tudo aquilo que não faz parte da sua mensagem central, é justamente isso, você já está sintetizando. Mas eu vou além aqui. Sintetize os textos, né? Tudo aquela informação, tudo aquele conteúdo que você vai colocar na sua apresentação. E aqui vem um ponto muito importante, né? Porque eu vejo algumas pessoas aí dando alguns exemplos de sintetizar que não fazem muito sentido. Galera, sintetizar é você conseguir transmitir aquela mensagem daquele texto que você tem, pode ser um texto de 10 linhas, mas é você conseguir transmitir a mensagem que esse texto de 10 linhas passa em poucas palavras, num texto de 2 linhas, tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você sair tirando letras, frases aleatórias, porque essa informação pode ficar sem sentido, beleza? Sintetizar é você resumir esse texto em 2, 3 linhas, mas você conseguir transmitir essa mensagem em poucas palavras. Isso é sintetizar. Tá? Sair arrancando palavras, tirando informação, pode deixar o teu conteúdo sem sentido, tá? Então muita atenção, é para fazer um bom resumo, tá? Então você vai ler aquele texto de 10 linhas, vai ler o texto de 2 linhas, ele vai transmitir a mesma coisa. Essa é a ideia, essa é a sintetização, tá? Uma sintetização bem feita é exatamente isso. É fácil? Não, não é fácil, mas dá para fazer e você consegue principalmente em uma apresentação. Por quê? Porque a ideia da apresentação é que ela seja um apoio visual. Tá? Todo o resto você vai complementar através da sua comunicação verbal, da sua oratória, tá bom? Então, ficando muito claro essa parte aqui, a gente vai para o item de número 3. Ó, tô sendo objetivo, tá? Já estamos aqui no item de número 3, são 7 itens. O item de número 3 é recicle, tá? Faça uma reciclagem aí das apresentações que você já fez. Reutilize os seus slides, né? De acordo com o tempo, pessoal, e eu tenho uma pasta enorme aqui com vários arquivos e várias apresentações que eu já fiz, as melhores eu deixo separadinha, as que tiveram mais sucesso, digamos assim, até para mim estudar elas ali, entender o que de fato funcionou com determinado público. Mas você também pode fazer isso, começa a construir isso, né? Então pega as apresentações que você já utilizou e vai categorizando isso, vai guardando isso em algum lugar.
Porque quando você precisar criar uma apresentação de última hora, né? De novo, apresentações de última hora, você pode reutilizar os seus slides, né? Aqui tem só um ponto de atenção que é cuidado para não reutilizar slides de várias apresentações diferentes e criar um monstro, tá? E criar aquele slide que é uma apresentação com uma identidade visual completamente diferente, de repente você vem com uma apresentação também completamente diferente, com um slide, né, de uma apresentação completamente diferente, e eles não falam entre si. Lembra da ID visual? Tá? Então cuidado com a identidade visual, mantenha a identidade visual ao longo da sua apresentação, tá bom? Bom, reutilizar os slides. Pegue aquele, de repente você fez uma apresentação que foi muito boa, tem uma estrutura visual ali bacana, pega alguns slides daquela apresentação ali, passa eles para sua apresentação atual, você muda as cores, uma coisa ou outra ali, pronto, tá? Você já ganhou um tempão em vez de ter que começar o processo do zero, buscar inspiração, pensar em algo. Você já ganhou muito tempo ali reutilizando os slides que você tem, tá bom? E de novo, galera, aqui eu tô falando de, assim, galera, dicas para a realidade do dia a dia, tá? Sem fantasia, sem coisas, né, assim, que não funcionam, que não vão trazer agilidade. Aqui é o que realmente vai te ajudar, tá bom? Outro ponto, galera, o design visual. Você precisa ter cuidado com o design visual. Tudo bem que a gente está reciclando alguns slides, tudo bem que a gente tem pouco tempo, mas você não pode criar uma apresentação de qualquer jeito, né? Porque senão isso vai impactar diretamente na forma como as pessoas enxergam o seu trabalho, certo? E também na forma como elas vão conseguir absorver esse conteúdo. Então você precisa seguir alguns princípios de design visual. Por exemplo, uma forma de te ajudar, e aí na última hora para que você consiga criar isso, você tenha estruturas visuais prontas, tá? É muito importante, pessoal, que você tenha algumas estruturas visuais prontas para você poder desenvolver os slides da sua apresentação. Quando eu falo estruturas visuais, eu estou querendo dizer isso aqui, pessoal, é coisa simples, tá? Olha só, o que tem aqui de estrutura visual que segue, né, os princípios de design? Olha só, aqui eu tenho um ícone, certo? 3 ícones aqui, todos eles alinhados. Olha o alinhamento, pessoal. Então não tem um ícone aqui em cima, um ícone aqui embaixo, o outro do outro lado. Não, existe um alinhamento, olha só. Eles estão aqui na mesma linha, de forma organizada, é visualmente até mais fácil para você acompanhar. A gente tem um texto aqui, um título, né, por exemplo, para esse ícone. Então vamos supor aqui que esse ícone está falando de funil de vendas, tá? E aqui eu estou limitado a 2 linhas. O que é funil de vendas resumido em 2 linhas apenas, tá? Faça esse exercício, tá? E aí você pode ver, esse texto também está alinhado, ó, todos os textos estão alinhados na mesma altura. O subtítulo também na mesma altura. Então aqui, ó, funil de vendas detalhou, sei lá, tempo de compra dentro de um funil de vendas, detalha e assim por diante, ao produto final, detalha aqui também. Então, você já tem essa estrutura visual, você já não precisa pensar em como que você vai desenvolver isso. Já está aqui pronto, você tem 3 itens para falar, você chega aqui e somente substitui o ícone, substitui o texto e está pronto a sua apresentação. Aqui, pelo menos esse slide, né, da sua apresentação. Está pronto, você não precisa ter um grande esforço. Essa é a vantagem. E essas estruturas aqui você mesmo pode desenvolver aí, tá? Crie algumas, pegue algumas que você já desenvolveu e vai deixando guardado aí para você reutilizar. Isso vai te ajudar muito, tá? Na hora de reciclar essas informações, tá? Pode ver que aqui, olha só, eles estão agrupados, eles estão alinhados aqui, tá vendo? Existe um alinhamento aqui em cada um desses elementos. Existe um espaço entre eles aqui, bem confortável visualmente também, né? Pode ver que a gente tem todo um espaço aqui em torno do slide. E você consegue focar a informação aqui no centro do teu slide. Então tudo isso aqui são seguindo princípios do design de alinhamento, hierarquia visual, tá? Tudo isso para te ajudar a ter aquele slide visualmente mais bonito, né? Não é aquela coisa poluída que você olha e já dá desespero, né? Outro exemplo prático, olha só. Mais uma estrutura criada aqui para 4 itens e aqui separado por um quadrado, né? A gente colocou um quadrado aqui e olha só que interessante. Esse quadrado aqui está pintado numa cor diferente porque pode ser usado aqui, por exemplo. Eu estou falando desse tema aqui, você pinta esse quadrado aqui e aí você deixa claro que você está falando sobre ele, sobre esse quadrado específico, né? E assim por diante, você pode ir mudando isso ao longo do teu speech, mas eles seguem a mesma linha, tá vendo? Olha só, uma cor aqui, né? Uma cor aqui para esse ícone, certo? Cada um deles tem um ícone, um texto principal e um texto de resumo. Muito simples, muito fácil de fazer, pessoal. Isso aqui você faz em pouquíssimos minutos
E aí quando você for, né, falar de algum tema que existem 4 itens, você já sabe onde você vai pegar essa referência e como que você faz para usar, tá bom? Então, crie aí algumas estruturas, faça esse exercício, é bom também para você já ir ganhando um pouco mais de prática no PowerPoint, para quando você precisar de última hora você ter algo para buscar, perfeito? Número 4, pessoal, sua pasta de arquivos, né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter uma pasta para chamar de sua. Eu tenho uma pasta aqui também que tem alguns arquivos, tá? E por que é interessante você ter uma pasta como essa? Você vai sempre estar utilizando aqueles sites úteis que eu mostrei para vocês, né? Lembra? O Unsplash, o The Noun Project. Você vai estar sempre usando eles para criar apresentações. Você vai estar sempre baixando novos itens ali no seu computador, tá? O que eu faço aqui do meu lado, pessoal? Eu vou catalogando algumas coisas, né? Então, sei lá, imagens de animais, por exemplo. Tem uma pastinha ali que tem algumas imagens. Imagens de office, né? Ou seja, imagens de pessoas no escritório. Tem alguma pastinha ali com algumas imagens também. Então você vai criando a sua própria pasta ali para você ter uma consulta mais rápida, tá? Já aconteceu comigo também uma vez, pessoal, de eu precisar criar uma apresentação muito rápido e a internet não estava me ajudando, né? A internet estava muito ruim e eu não tinha onde buscar as imagens, eu não tinha onde buscar os recursos. O que eu fiz? Recorri à minha pasta de arquivos. Então é legal você ter uma pasta de arquivos ali, porque você vai ganhando agilidade, você vai usando imagens que você já utilizou e que funciona, você sabe que funcionou em outro momento, pode funcionar agora também, tá? Nunca deixe de buscar no site, tá? Nunca deixe de buscar no site, sempre busque no site, mas tá com pouco tempo, tá correndo, precisa entregar aquela apresentação em 30 minutos, vai na pastinha, você vai achar alguma coisa lá com certeza, tá? E depois de um tempo você vai ter uma certa maturidade ali, né, de arquivos e quantidade de informações que vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, tá? Então os sites úteis, vai salvando esses arquivos, vai catalogando eles aí dentro do seu computador, isso vai te ajudar, principalmente se um dia a internet falhar, ou enfim, de uma certa forma você vai ganhar um pouco de tempo aí, sem dúvida nenhuma, tá? A mesma coisa eu recomendo que você faça também com as apresentações, né? A gente acabou de falar aqui das estruturas, né? Das estruturas prontas. Você tem uma pasta com as apresentações, as melhores apresentações que você já fez, ou todas, que sejam todas, mas com o nome certinho, né? Coloca o nome dessa apresentação, qual foi o evento que você fez. Isso vai te ajudar a ter um histórico ali também, e você vai criando a sua própria biblioteca de inspiração, né? O teu próprio lugar onde você busca referências de coisas que você desenvolveu e que funcionaram, tá? Apresentações que de fato funcionaram, aí você sabe que funcionou, tá bom? Item de número 5, visual inteligente, né? Como que você faz para criar um visual que seja inteligente, tá? Para te ajudar na sua apresentação. Não é porque você está criando uma apresentação de última hora que você vai criar algo de qualquer jeito, tá? Então as técnicas aqui, além delas te ajudarem a acelerar esse processo, vão te ajudar a acelerar, mas mantendo uma boa qualidade visual, tá? Um visual inteligente aqui é aquele visual que vai ser simplificado também, tá? Que não vai complicar o desenvolvimento da sua apresentação. E aí você pode considerar aí 3 passos apenas, tá? Vamos colocar aqui os 3 principais passos para que você consiga ter esse visual inteligente muito mais simplificado. Primeira coisa, olha só, você vai usar cores neutras como background, tá bom? Por que cores neutras, Adriel? Porque é mais fácil para você desenvolver a sua apresentação quando você escolhe uma cor mais neutra. Por exemplo, fundo branco do slide ou fundo preto, como esse que eu estou usando aqui. Concorda que é muito mais fácil eu encontrar cores que ficam boas aqui? É muito mais fácil eu conseguir colocar os posicionamentos aqui do que se eu tivesse escolhido, por exemplo, um fundo vermelho ou um fundo amarelo, né? Que aí o branco já pode ficar ruim de visualizar. Então, use cores neutras, né? A gente falando de cores neutras, a gente vai diretamente aqui para o segundo ponto da pirâmide, que é o contraste. A gente quer que seja uma apresentação criada de forma rápida, mas o contraste precisa ser bom, né? A pessoa precisa conseguir visualizar isso. E isso você consegue através de um fundo mais neutro, é mais fácil, né? Por exemplo, se você tem um amarelo muito clarinho num fundo branco, por exemplo, dependendo do monitor que essa pessoa está assistindo, né, a tua apresentação, pode ficar difícil para ela visualizar, né? Porque existem brilhos diferentes, né, em cada computador. E eu estou falando isso porque atualmente a gente faz muita apresentação
online, né? Muita apresentação através de videoconferência, então a gente precisa ter atenção nesse ponto também, tá? Então cuidado para não errar no contraste, cuidado para não errar nas cores, tá? Um outro ponto que vai te ajudar a ter um visual inteligente e simplificado: use apenas um item por slide, tá? Eu sei que aqui é um ponto crítico, né? Aqui é um ponto bem crítico porque muita gente acha que vai ser mais rápido, vai conseguir criar um visual muito mais rápido para uma apresentação de 10 minutos se ela colocar tudo em um único slide. E esse é um dos maiores erros, né? Quando você coloca todas as informações da sua apresentação em um único slide, sabe o que acontece? As pessoas ficam completamente perdidas. Elas não sabem para onde elas precisam olhar naquela qual a informação mais importante do seu slide. Não está claro, tá? Sem contar que você vai perder tempo tentando encaixar tudo em um único slide, fazendo aquele malabarismo, né? Ah, meu Deus, precisa caber tudo aqui. Você vai, empurra, fica tudo espremido, aquela coisa visualmente ruim. Não ajuda o teu público a absorver o conteúdo e ainda vai te dar mais trabalho. Então vai tranquilo, um item por slide, tá bom? Fala de um tema por cada um dos seus slides, coloca as informações separadas e o que vai drivar o tempo da sua apresentação é o teu speech, a sua fala, quanto tempo você vai ficar em cada slide, tá? Pode ser que você tenha um item para cada slide, mas tem slide que vai ficar 10 minutinhos, 5, 4, não importa, mas cuidado com essa parte aí para não atrapalhar o seu visual, não atrapalhar a forma como o público vai enxergar o seu conteúdo e para que você também não perca tempo ali tentando colocar tudo, condensar ali, compactar, né, tudo no mesmo slide, tá bom? Próximo item, tá chegando, hein? 6 é as animações, tá? Item 6, as animações. Eu gosto bastante de usar animações, vocês podem ver aqui nessa apresentação, né? Eu trabalho aqui com algumas animações de forma moderada, gosto muito das animações. Mas para uma apresentação de última hora, e de novo, para uma apresentação de última hora, tudo que eu estou falando aqui é para uma apresentação de última hora, tá? Você pode e deve sim usar animações, sou muito a favor de usar animações. Inclusive eu acho que elas vão te ajudar a deixar a sua apresentação mais dinâmica, ajudar no seu speech, vão trazer mais impacto visual também, porque isso faz parte sim de uma boa apresentação, tá bom? Então usem as animações. Porém, em uma apresentação de última hora, você precisa ter cuidado, tá? Por que você precisa ter cuidado? Porque você conseguir combinar boas animações da forma certa pode levar tempo. E é justamente aquilo que a gente não tem, lembra? A gente tem pouco tempo para criar essa apresentação. A gente está falando de uma apresentação de pouco tempo, então você não pode consumir esse tempo com outras coisas que não seja propriamente o conteúdo central ali. Então foca no conteúdo. Se você tiver um pouquinho mais de tempo e se sentir confortável, use animações de esmaecer ou de entrada, como essas que eu estou usando aqui. Tá? Vou voltar aqui um slide, olha só. O slide aqui está com fundo preto apenas com a minha imagem. E eu uso a animação de esmaecer para ajudar no meu speech. Então, olha só, eu coloquei esse item aqui. Então agora vocês estão olhando para esse único item, certo? Você está concentrado nesse item, agora você está prestando atenção no que eu estou falando, porque você já leu aqui e acabou, agora você está prestando atenção em mim. Então, para que agora eu aborde um outro tema, eu vou usar a animação esmaecer de novo, eu clico e vai aparecer meu segundo tema, e a sua atenção vai ser voltada para cá de novo. Estou falando de esmaecer entrada. Então, se você for utilizar, utilize as animações mais básicas ali, tá bom? Para que você consiga fazer isso de forma rápida, simplesmente pela questão do tempo, tá bom? E o nosso sétimo e último item aqui é não subestime o tempo, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu sei que em muitos casos você vai querer mostrar ali o seu trabalho, né? Às vezes é uma oportunidade importante, porque geralmente essas apresentações de última hora, pelo menos ali no ambiente mais corporativo, elas vão surgir de uma grande apresentação para um diretor, para um CEO ou para um grande evento. Pode ser que surja essa necessidade de você e caia para você essa responsabilidade de desenvolver essa apresentação. E você vai querer fazer um excelente trabalho. E você vai fazer um excelente trabalho, eu te garanto. Seguindo esses passos aqui, você vai fazer um excelente trabalho, tá bom? Mas a minha recomendação para você é que você faça o que tem que ser feito, tá? Foca na mensagem central e faça aquilo que precisa ser feito, que é o mais importante para aquela apresentação.
Eu sei que você tem muitas habilidades, pode ser que você já conheça muito bem o PowerPoint, tenha muitas habilidades, tenha muitas ideias, mas talvez você não consiga executá-las dentro do tempo, olha o tempo aí de novo, que você tem disponível, tá? Então olha só, faça o que você consegue dentro do tempo que você tem, tá bom? Esquece o perfeccionismo. Não estou falando para você fazer uma apresentação de qualquer jeito, tá, pessoal? Eu, inclusive, gosto de fazer sempre com o mais alto nível de qualidade possível o material que eu tenho para desenvolver em última hora. Isso para mim é imprescindível, tá? Porém, cuidado com o perfeccionismo. Porque você tem pouco tempo, então faça o melhor que você consegue dentro das limitações que você tem, perfeito? E lembre-se sempre, existe aquela apresentação de semanas, que você tem uma semana para fazer, que você tem 3 meses para fazer. Mas existem aquelas apresentações que você tem dias ou apenas horas para fazer. Então, vá limitando aquilo que você consegue para que você entregue e você consiga de fato levar alguma coisa relevante aí dentro do tempo que você tem, tá bom? Pessoal, eu só quero reforçar uma coisa muito importante aqui de novo. Eu vou repetir isso bastante, tá? Que é muita atenção, porque eu tô falando aqui da realidade, do dia a dia, tá? Então não dá para criar muita fantasia. Quando você tá ali no dia a dia e você precisa desenvolver uma apresentação, você precisa ser prático, objetivo, e isso aqui vai funcionar para você, tá bom? Além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, independente se você tem uma apresentação de última hora, de um mês, não importa, ou se você não tem nenhuma apresentação para fazer, é importante você praticar, tá? Quanto mais você praticar, mais confortável você vai se sentir com o PowerPoint, mais confortável você vai ficar ao desenvolver uma apresentação, e isso vai te trazer uma coisa que é fundamental para quem cria apresentações, que é repertório, tá? A partir do momento que você começa a desenvolver repertório, e aí seguindo as dicas que eu te passei aqui de criar um arquivo e tudo mais, quando você olha uma informação, você até já projeta aqui na sua mente como que você pode colocar isso no teu slide, tá? E isso só vem com o tempo, com a prática, com repertório, pessoal, tá? Não adianta, beleza? Então, a partir do momento que você pratica bastante, isso começa a ficar de uma forma muito mais automática para você, tá? E aí, além de você praticar, ter repertório, quanto mais você pratica, você começa a ter agilidade na ferramenta. Então, um slide que antes você levava 40 minutos para fazer, você vai levar agora 10 minutos, porque você encontrou os caminhos certos para que você consiga desenvolver isso, tá bom? Então, lembre-se de praticar. Agora eu quero falar de uma coisa, pessoal, que eu comentei lá no começo. Lembra das estruturas prontas que eu mostrei aqui para vocês? Lembram delas, né? São estruturas já pré-desenvolvidas ali para você poder criar a sua apresentação. Lembra também que no começo da aula eu falei que eu ia lançar um novo produto aqui no final da aula? Então chegou o momento de falar para vocês esse novo produto que vocês me pedem muito lá na Power, lá no meu direct da Power. Chegou o momento de contar um pouco dele para vocês, tá? Eu chamo ele de Super Slides, tá? Por que eu chamo ele de Super Slides? Galera, como eu falei para vocês aqui, atuei durante muito tempo no meio corporativo, tá? E eu sei, né, a necessidade que a gente tem ali pelo desenvolvimento de novas apresentações, né, e diariamente, com pouco tempo. E eu sei que isso também acontece não só no meio corporativo, mas em outros lugares também. Para quem dá aula, para quem é aluno, para quem é empreendedor, muitas vezes não tem tempo de desenvolver, está com várias demandas para fazer. Isso é uma realidade de todo mundo. Todo mundo quer ter mais tempo livre ou todo mundo quer conseguir concluir as suas atividades em pouco tempo, tá? Pensando nisso, pensando justamente nessa dor, foi que surgiu o Super Slides, tá? Você não precisa sofrer para desenvolver o design da sua apresentação, tá? Se você tiver estruturas prontas, criadas de forma estratégica, seguindo todos os conceitos visuais do design. Então, além de visuais, que ainda vão te ajudar a criar aí, uma conexão com o seu público para que ele consiga entender melhor o seu conteúdo, tá? O que é exatamente os Super Slides? Galera, são modelos prontos, né? São templates, modelos prontos, com estruturas visuais já criadas e desenvolvidas para você simplesmente colocar o texto, o conteúdo da sua apresentação, tá?
E eu sei que em alguns momentos existe alguma complexidade, então o Super Slides também permite que você consiga fazer edições aí dentro do teu slide, tá? Porque em alguns momentos aquela cor não está adequada para o seu tema, ou aquele ícone não é tão adequado para aquilo que você vai falar. Então ele permite você fazer todos os ajustes que você precisar, que você necessitar, o que ainda permite você de reutilizar ele em outros momentos, em outros temas também, tá bom? Então vamos lá. Por que o Super Slides ele é tão diferente de outros modelos prontos que já existem no mercado, tá? Eu sei que vocês vão perguntar isso, então eu já vou me antecipar aqui e falar um pouco do Super Slides, porque ele tem 4 grandes fatores aqui que vão diferenciar ele de qualquer outro modelo pronto que você vai encontrar no mercado, tá? A primeira coisa é, ele foi pensado para ser fácil de você utilizar, tá? Então fica tranquilo, porque é muito simples de editar. Você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, e aqui eu estou falando independente do seu nível de conhecimento. Adriel, mas eu não tenho familiaridade com PowerPoint. Não se preocupa, tá? Em 2, 3 cliques você vai conseguir fazer as alterações que você precisa, tá? É muito, muito, muito simples, porque ele foi pensado para ser fácil e simples de editar, tá bom? Segundo ponto, não é um visual qualquer, tá, pessoal? Não é aquela apresentação simplesinha. Foi um visual criado, né, por profissionais. Então eu participei aqui da criação do desenvolvimento de cada um desses, do design de cada um dessas apresentações para vocês, tá? Então ele traz um visual impactante e estratégico, tá? Que vai ajudar o seu público a entender melhor o conteúdo, por conta da composição visual e da forma como ele está distribuído visualmente dentro do slide, tá? E claro, conteúdo organizado. Lembra que eu falei para vocês ali de toda aquela questão dos princípios visuais do design, alinhamento, hierarquia visual, espaçamento entre os elementos, tudo isso está pronto aqui para você, tá? Você não vai precisar mexer em nada disso, é só de fato alterar os textos, tá bom? Para que você consiga ter o desenvolvimento ali, consiga construir a apresentação que você precisa no tempo que você precisa. Aí sim você vai conseguir acelerar ainda mais a criação das suas apresentações. E falando nisso, esse é um dos grandes fatores aqui que vão te ajudar de fato, que é você vai acelerar muito o processo de desenvolvimento da sua apresentação. Tá? Você vai conseguir aí economizar muito tempo, não vai precisar ficar perdido aí desenvolvendo, meu Deus, por onde eu começo, travado naquele slide em branco. Chega disso, você já vai conseguir sair em poucos minutos com a tua apresentação pronta, tá? A partir dos modelos criados aqui no Super Slides, tá? Olha só esse exemplo aqui, galera. Essa aqui é uma estrutura que eu até mostrei para vocês agora há pouco, né? Olha só. Então você tem aqui pronto para você somente colocar o seu texto, um texto aqui um pouco maior, como se fosse um título para isso, tá? E caso tenha algum elemento que você não vai usar aqui, é muito simples, você simplesmente exclui esse elemento para que você consiga ter ele aqui de forma ainda mais simplificada ou até mesmo reposicionando algumas coisas, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Olha só esse elemento aqui. Esse aqui, pessoal, é, por exemplo, uma apresentação, né, feita aqui também, e você tem a estrutura pronta, tá vendo? A estrutura aqui está pronta. E aqui vamos supor que você aqui tem uma imagem de Hogwarts, né? Vamos supor que você não quer essa imagem aqui. Você simplesmente clica aqui, deleta ela e olha só que interessante. Vai aparecer aqui para você, ó, clique no ícone para adicionar uma imagem. A partir do momento que você clica aqui, você vai ser redirecionado para um banco de imagens aqui do teu computador, para você poder simplesmente colocar a imagem que você quiser aqui e poder utilizar essa imagem na sua apresentação. Vamos aqui fazer um exemplo prático, tá? Então eu já deletei aqui a imagem, vamos clicar aqui, vamos buscar uma imagem aqui no meu computador. Olha só, tem aqui algumas imagens que eu uso. Vou pegar essa imagem aqui e olha só que simplicidade, pessoal. Já está aqui a imagem que eu quero, tá? E aí eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser ou sejam quais forem os temas que eu quero colocar. Vou pegar essa foto aqui da ponta estaiada, por exemplo. Olha que interessante. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, né? De fato, você pode utilizar esses modelos aqui para qualquer tema, né? Então, aqui você pode colocar uma foto de alguma coisa relacionada à área da saúde,
ou a matéria, né? Você que é professor, a matéria que você está mostrando aí para os seus alunos, uma imagem do projeto que você está desenvolvendo, então é muito prático, tá? Além disso, você pode ainda, se você quiser, também mudar as cores aqui de alguns elementos, né? E aí, claro que todos esses materiais aqui serão acompanhados também de um tutorial aí, para que você consiga fazer essas alterações de forma rápida, tá? Mais um exemplo aqui, galera, olha só, mais um exemplo aqui de uma outra estrutura pronta aqui. Essa aqui até mostrei para vocês um pouquinho desse material antes, e aqui é a mesma coisa, ó. Se eu apagar aqui essa imagem, é só dar um delete aqui, eu posso vir aqui e buscar uma outra imagem, né? E colocar aqui essa imagem, por exemplo, olha só. Já mudou completamente o tema dessa apresentação. Ou, vamos supor que eu quero fazer uma apresentação de dados, né? Vou falar aqui sobre alguma coisa relacionada a dados, eu posso usar essa apresentação aqui. Lembra que eu falei para vocês de você ter uma pasta, né, com os arquivos, com as principais imagens e arquivos que você usa? Esse aqui é um exemplo, né? Você pode ver que essa é uma das minhas pastas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então eu não preciso sair procurando no site, eu só vou ali visualmente e localizo. Isso ajuda muito, pessoal. Então olha só. E aqui eu posso colocar algum outro tema relacionado a finanças, né? Eu posso colocar aqui investimentos, por exemplo. Ó, investimentos. Opa, investimentos. Posso colocar aqui investimentos e aí eu coloco aqui uma descrição simples, né? Ou algo que me ajude a contar sobre essa apresentação. Além disso, claro, tem outros modelos, né? Esses aqui são uns modelos aqui um pouco mais tradicionais, mas existem outros modelos mais arrojados também, como esse daqui, para lançamento de projeto, caso você queira comunicar sobre algum dos seus produtos também, tem alguns materiais aqui também nessa linha, tá? Tem também sobre ilustrações, então para quem gosta de usar ilustrações, que eu recomendo bastante também. E claro, né, para quem cria muita apresentação voltada para dados, para informações, né? É muito comum a gente utilizar um slide para contar a história de um número, por exemplo, como esse daqui. E aqui ele está bem simplificado, pessoal, porque olha só, se você clica aqui nesse gráfico, você pode clicar nessa opção aqui, tá vendo? Você pode mudar o estilo do gráfico se você quiser, e você ainda pode ir aqui em design do gráfico e editar os dados. E aí ele vai abrir o Excel aqui para você, olha que interessante. Então vamos supor que você quer mudar aqui o tarefa 1 que está aqui, você quer colocar um outro mês aqui, olha só, fevereiro, ele vai mudar aqui para você já, tá vendo? E assim por diante. Você pode fazer isso nos demais também, tá vendo? Março. E aí você pode também mudar, né, claro, as informações aqui. Aqui eu posso colocar 4.3 também. Aqui eu posso colocar 1.2. E ele vai mudando aqui o gráfico para você, tá vendo? Muito simples, muito rápido de usar, tá? A ideia foi justamente essa, criar algo que vocês conseguissem mudar e editar com muita facilidade, tá? E aí é por isso, galera, que o Super Slides agora fica até um pouco mais tangível para vocês. Por que que eu falo que ele é fácil de usar, um visual impactante também, conteúdo é simplificado, você vai acelerar aí o seu processo, tá? Bom, dito isso, aí você deve estar curioso para saber quantos slides, né, quantas apresentações você vai receber. São 10 modelos prontos ao todo, tá, pessoal? Então aqui eu trouxe até alguns aqui que eu já mostrei aqui, entre outros que a gente tem lá. Então são 10 modelos prontos para você poder criar aí as suas apresentações. Cada um desses 10 modelos deve ter em torno de 50 slides cada um deles, né? Ou seja, cada slide é cada lâmina dessa daqui, né? Então são 10 arquivos com vários slides dentro. Então no total você vai receber cerca de 470 slides mais ou menos. Todos nessa mesma linha, fácil de usar, simples de editar, para que você de fato consiga acelerar o tempo aí da criação dos slides, né? Do visual da sua apresentação. E todos são 100% editáveis em PowerPoint. Você pode editar e mudar tudo aquilo que você quiser dentro do teu slide, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais para vocês alguns outros modelos que eu tenho aqui aberto já nesse computador. Vamos dar uma olhada aqui em mais alguns modelos. Olha só, esse aqui é um dos modelos, ó. Pode ver que são todos seguindo a mesma linha. Tem timeline, tem esses slides aqui de transição que eu acho fundamental quando você for trocar, né, de tema. E aí você segue a mesma linha visual para todos eles, tá vendo? Ó? Todos seguindo a mesma linha visual e todos naquela mesma pegada, tá, pessoal? Ó, não quero essa imagem, deleta ela, clica aqui, coloca uma imagem nova, tá? Aquela apresentação do projeto que muita gente, eu postei ela um outro dia no Instagram, muita gente me pediu, então olha só, é uma apresentação de projeto e ela conta com um menu aqui superior, tá vendo? Caso você queira criar uma apresentação interativa, pode ser muito útil, então ele tem alguns gráficos aqui para você editar,
Tem mockups aqui, olha a quantidade de slide que tem, galera. Tem muita coisa de fato, tá? E aqui você pode ainda editar, ele conta com algumas animações também. Esse template específico conta com algumas animações também. Então, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no seu dia a dia, tá? Fora esse, tem outros aqui também. Esse aqui é bem interessante. Também conta com um menu lateral aqui, caso você queira criar uma apresentação interativa ou um documento. Outra apresentação que eu mostrei aqui para vocês que a galera gosta bastante, essa daqui, uma apresentação que tem muitas opções aqui para você separar e organizar itens, tá? Então olha só, tem esse daqui, tem uma timeline aqui para você também colocar. Então tem muita coisa legal aqui, alguns infográficos para te ajudar também, como você separar os temas. Então tem muita coisa de fato aqui nesses modelos. Eu só mostrei 3 aqui, então tem outros 10 modelos ainda. Não vou mostrar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu te garanto. Então todos seguindo essa mesma linha aqui, que vão te ajudar demais aí na criação das suas apresentações, tá? Além dos modelos, eu sei que algumas pessoas, né, não têm tanto conhecimento assim em PowerPoint, justamente por isso eu vou disponibilizar também 10 aulas práticas, tá bom? Para te ajudar aí na criação da sua apresentação. Então, são 10 aulas que eu vou mostrar passo a passo como que você faz para alterar ícones, imagens, fontes, cores, tudo que você precisa para você poder alterar cada um desses modelos que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Como que você faz para adaptar eles aí para ficar de acordo com a sua realidade. Além disso, claro, eu vou sempre dar algumas dicas ali, boas práticas no PowerPoint, né, para que você consiga desenvolver as suas apresentações de forma fácil, tá bom? Não só apenas os materiais, você também vai ter acesso a um material aqui, tá? Esse e-book aqui é só para ilustrar, né, mas é um e-book digital, tá, pessoal? Mas são 15 sites úteis, né? Eu mostrei 5 aqui para vocês. Então existem mais 10 outras opções aqui que eu utilizo bastante também e que vão te ajudar aí para você já ter aqueles 15 sites para chamar de seu, assim. Esses são os principais sites que eu vou utilizar e você vai organizando, vai utilizando todo o documento, todas as informações que tem nesses sites aí, você vai documentando algumas para acelerar também a criação das suas apresentações, tá bom? Fora isso, eu preparei um bônus incrível aqui, que são os 10 passos para criar um conteúdo poderoso para sua apresentação. Então olha só, presta atenção aqui comigo, ó. Você já tem o visual das suas apresentações prontos agora, que são 10 modelos aqui incríveis para você utilizar. E eu ainda vou te dar aqui uma aula gratuita, uma masterclass gratuita te falando os 10 passos para você desenvolver o conteúdo da sua apresentação. Então, você vai desenvolver o conteúdo, vai colocar nos modelos aqui que eu vou disponibilizar para você e a tua apresentação tá pronta, tá? Isso aqui é 100% gratuito, tá? Todo mundo que tiver acesso ao Super Slides vai assistir essa aula incrível aqui que eu preparei para vocês, que vai estar disponível também com um material, né? Todo o material que eu vou passar aqui ao longo dessa aula, você vai poder baixar ele, utilizar ele aí para que você também siga esse passo a passo quando você for desenvolver suas apresentações, tá bom? E além disso, eu preparei algo que vocês adoram. Eu também gosto muito, galera, que são modelos temáticos, né? Então, se você tem liberdade aí onde você trabalha, se você quer quebrar um paradigma, quer inovar de alguma forma, os modelos temáticos, sem dúvida, são sempre um grande sucesso, tá? E eu preparei 2 aqui para vocês. O primeiro é a Jornada do Conhecimento, inspirado aqui em Star Wars, né? Toda a temática de Star Wars. E o segundo inspirado em Stranger Things, tá? Então, os 2 modelos também seguem a mesma lógica dos outros, pessoal. Então, eles são 100% editáveis também, né? Você pode mudar, mas a minha recomendação é que nesse caso aqui você preserve ao máximo os modelos para que você tenha aí, né, essa característica única aqui de ter um material personalizado, um material temático, tá bom? Você deve estar aí se perguntando, meu Deus, é muita coisa, mas será que é para mim o Super Slides? Então é o seguinte, galera, para quem que é o Super Slides, né? Primeiro, colaboradores de empresas, então todo mundo que atua em qualquer lugar, que faz apresentações à distância, não importa qual empresa você trabalha, qual seja o ramo de atuação, a sua profissão, se você precisa criar apresentações, eu tenho certeza que o Super Slides vai te ajudar, tá? Empreendedores, né? Então também, tanto colaboradores de empresa quanto empreendedores precisam criar apresentações com muita frequência, né? Se é para apresentar o seu negócio, para transmitir uma live, fazer um curso, sem dúvida você ter um visual poderoso vai te ajudar a que as pessoas consigam entender melhor, né, o seu conteúdo, né? Do que você mostrar aquele slide ultrapassado, que não chama a atenção de ninguém, que não faz o menor sentido você usar esse tipo de apresentação atualmente, tá?
professores e alunos também, né? Então professores que precisam criar muitas aulas, aí muitas vezes não tem tempo, né, de ficar pensando muito no visual. Então você pode sim usar aí os modelos prontos já com o teu conteúdo criado para só adaptar ali nos modelos prontos, né? E os alunos também da mesma forma, vale sempre você investir um pouquinho de tempo para ter um slide visual aí para apresentar os seus trabalhos e tudo mais, tá? Palestrantes de qualquer tema, então se você vai fazer uma palestra, seja do tema da saúde, seja sobre advocacia, engenharia, não importa, tá? Se você tem um modelo como esse aqui, com certeza o seu trabalho vai ser muito mais fácil, tá, ao longo dessa criação, tá? E todo mundo que precisa criar apresentações, né? Às vezes você não está citado aqui, você acha que não é para você, mas se você precisa criar apresentações, quer fazer isso de forma rápida, com um visual impactante, de forma segura, com algo que já foi criado por profissionais, né? Então, galera, isso aqui foi criado com base em toda a experiência que eu tenho ao longo de 12 anos de experiência profissional para que você realmente consiga criar uma boa apresentação, né? Então, eu te garanto que você vai ter um bom resultado usando os modelos aqui que eu apresentei para vocês, porque são modelos criados de forma estratégica para apresentar o seu conteúdo, tá? Bom, dito tudo isso, vamos fazer aqui, só recapitulando um pouquinho, as principais dores, né, que esse público tem. Então, galera, o Super Slides, olha só, ele vai ser direcionado aí para você que tem ou não conhecimento em PowerPoint, para você que passa ou pelo bloqueio criativo, né? Quem nunca abriu o PowerPoint e ficou olhando para aquela tela em branco ali, sem entender, né, sem conseguir avançar ou criar o slide da sua apresentação. Para quem tem dificuldade com os princípios de design, né, e olha para aquela apresentação, vê uma apresentação super bem feita e não entende, né, por que aquela apresentação está tão bem feita assim, sendo que a outra não está tão legal. Com certeza os princípios de design têm tudo a ver com isso, tá? Alta frequência cria muita apresentação, é uma forma de você acelerar esse processo e ter materiais ali para te ajudar a não ficar tanto tempo na frente do computador. Vamos eliminar essa questão da falta de criatividade, então você vai ter sempre alguma coisa ali, um ponto de partida pelo menos para conseguir desenvolver os seus slides. E chega de slide ultrapassado, né, pessoal? Ninguém merece. O slide ultrapassado, além de ninguém, né, querer assistir, ver aquela apresentação, ainda vai ser prejudicial aí para você, para sua carreira também, tá bom? Esse é o caminho mais rápido para você sair do ponto A para o ponto B, tá? Esses aqui são modelos que estão presentes no Super Slides. Então você vai sair desse ponto A aqui, desse slide com um monte de texto, essa imagem horrível aqui, para algo muito mais visual, tá? O lançamento do projeto aqui é a típica imagem clichê, né? Você vai partir para algo muito mais arrojado, temático, que vai te ajudar aí no teu projeto, tá bom? Vamos só recapitular aqui então um pouco tudo que você vai receber. Primeira coisa, ao total são 12 modelos, né? Incluído os modelos temáticos, já são 12 modelos de apresentações prontos para você desenvolver aí mais de 470 slides, tá? Você vai levar 10 aulas tutoriais para você poder alterar cada um dos modelos, tá? Vai ter aula falando de cada um desses modelos para você não ter dúvida. Você ainda vai levar o e-book com sites úteis para te ajudar no dia a dia das suas apresentações, tanto para as que você vai criar usando os modelos, para que as que você também não vai utilizar os modelos, mas os sites vão te ajudar sem dúvida nenhuma, tá? E uma masterclass inédita, tá? Inédita. Você não vai ver essa masterclass em nenhum dos meus outros produtos, tá? Falando de como que você faz para estruturar o conteúdo da sua apresentação. Agora você deve estar muito curioso aí para saber o preço, né? Então eu tenho uma excelente notícia para te dar aqui. Inacreditável, eu posso te falar que você não vai encontrar nenhum produto da Power por esse valor aqui, tá? Por esse valor de investimento novamente, tá? Então, você vai levar tudo isso aqui por apenas R$ 97, tá bom, pessoal? O preço inicial que eu havia pensado era um preço de 197, mas ele vai custar apenas R$ 97, porque de fato eu quero ajudar as pessoas, eu quero que esse material chegue ao maior número de pessoas possível, tá? Eu sei que nem todo mundo hoje consegue fazer o investimento para entrar no Método Power, que é o meu produto principal. Então essa é uma forma de você conseguir ter acesso a pelo menos um dos meus produtos aqui, mas já transformar as suas apresentações, para a gente de fato começar essa revolução aqui, para você criar, para todo mundo criar boas apresentações. Chega de apresentações mais ou menos, tá?
E olha só, esse valor é pagamento único, tá bom? Não é mensalidade, você vai pagar apenas uma vez e vai ter acesso vitalício a esse material. Não é um acesso de 1, 2 anos, nada disso. Você vai ter acesso vitalício, sempre vai poder assistir às aulas, os materiais vão estar lá disponíveis para você poder baixar também, tá bom? Então fica tranquilo, é um pagamento único e um acesso vitalício, tá? Para quem tá achando caro, meu Deus, R$97, galera, é apenas 30 centavos por dia. Se você for parcelar isso daí, dá 30 centavos por dia. O que você compra com 30 centavos hoje, pessoal? Não dá para comprar quase nada com 30 centavos, né? Então é um preço realmente muito acessível, tá? Pensa só, são 12 modelos. Se você dividir os 12 modelos aqui por R$97, vai dar R$8 cada modelo, tá? R$8 por cada modelo, galera. R$8 é um preço muito baixo pela qualidade do material e pelo impacto que esse material, pela transformação que esse material vai causar nas suas apresentações, pela transformação que esse material vai causar aí quando você mostrar ele para alguém na tua carreira, na tua área corporativa, seja para os seus alunos, enfim, seja qual for o lugar onde você for apresentar, e com certeza ele vai te destacar de alguma forma aí, mostrando que de fato você, né, entende, sabe como criar uma boa apresentação e que vai conseguir transmitir esse conteúdo para o seu público, tá? Então, olha só, quero te convidar agora, tá, a clicar no primeiro link aqui do vídeo, que é onde vai ter o link para você acessar aqui a nossa página de venda do Super Slides, para você já adquirir aí o seu pacote, tá bom? Ou se você está assistindo pelo computador, já pega o teu celular aí, vou deixar o QR Code aqui, tá bom? Escaneia aí o QR Code, acessa o site, garante aí o teu acesso aos Super Slides, né? Ou então ainda tem uma terceira opção, ó, www.powerppt.com.br/superslide. Esse é o caminho para você poder acessar e já adquirir aí também os Super Slides e já começar a transformar. O grande ponto do Super Slides, galera, é que você já vai começar a transformar a sua apresentação em poucas horas. Se você tem uma apresentação para fazer amanhã, você já consegue começar e desenvolver ela agora e fazer ela de forma rápida, tá bom? Então, olha só, espero que essa super aula aqui tenha te ajudado muito, tá? Independente se você não for comprar os Super Slides, eu tenho certeza que essa aula já vai te ajudar muito, tá? Mas eu recomendo muito que você adquira aí o pacote, porque de fato ele vai transformar suas apresentações, tá? Então, ó, eu te vejo lá dentro do Super Slide, já te dando as boas-vindas para você acessar todo o material. Me segue lá no Instagram também para você não perder nenhuma novidade, nenhuma outra aula que eu for lançar em breve aí, tá bom? Então olha só, até a próxima aí, a gente se vê lá dentro do Super Slides.